O que será que vale mais a pena? Andar mais rápido ou mais devagar? Pois você sabia que existe uma ferramenta a bordo das aeronaves que ajuda demais na gestão de custos de uma empresa aérea? Eu estou falando de Cost Index, e essa é uma masterclass sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. O vídeo de hoje saindo com um pouquinho de atraso em função da minha garganta, que ainda não está 100%, mas pelo menos agora eu já consigo gravar. Peço desculpas por isso. De qualquer forma, o assunto de hoje é uma masterclass sobre Cost Index. A gente vai falar bastante sobre essa ferramenta e é um vídeo, mais uma vez, dividido em duas partes. Essa primeira parte é aberta a todo o público, a segunda parte é apenas para membros aqui do canal. Membros que eu agradeço demais pelo apoio que vocês têm dado aqui para o canal, um apoio absolutamente fundamental. Se você ainda não é membro, aproveite e considere se tornar um. Por apenas R$ 7,99 por mês você ajuda demais na produção de vídeos aqui no canal Aircraft Performance. E, para se tornar membro, se por um acaso esse botão Seja Membro não aparece aí na tela do seu celular, no seu tablet, tem um link na descrição do vídeo, é só clicar nele. Vamos, sem mais delongas, começar a falar sobre o vídeo de hoje. Cost Index. Afinal de contas, o que é isso, como se calcula e quais são os grandes desafios na hora de se medir as variáveis que se apresentam para o cálculo do Cost Index. Eu vou começar de uma forma um pouco mais simples. E para isso eu vou trazer uma pizza de custos das operações de uma empresa aérea aqui para nós. Essa pizza de custos ela não tem nenhum compromisso com a verdade, ela é apenas para exemplificar algumas coisas. Mais adiante no vídeo eu vou detalhar essas coisas, o que são. Mas o importante é o seguinte, eu coloquei aqui apenas 10 itens como se só esses 10 fossem os custos de uma empresa aérea. E eu quero diferenciar custos. Qual é a diferenciação que eu quero fazer? A primeira coisa que é muito grande para ser ignorada é o próprio combustível. Representa nessa minha empresa aqui 41% dos custos de uma empresa aérea. Mas a segunda e terceira coisas é que serão mais importantes. A segunda coisa eu separei como sendo os custos de passageiro, manutenção, tripulação e leasing. Esses custos são custos que eu vou chamar de TRC, ou então Time Related Costs, custos que variam em função da hora de voo. Vou falar mais especificamente de um exemplo como a tripulação. Imagine que a tripulação ganha ao todo $1.000 por hora de voo. Se você acelera o seu voo e cumpre uma determinada etapa, em vez de voar em 2 horas e 1h50, o custo com a tripulação fica mais baixo do que você tendo voado mais devagar e voando essa mesma etapa em 2 horas, tendo que pagar um pouco mais para essa tripulação. Então sim, o tempo de voo afeta diretamente esse custo e por isso ele é o que a gente chama de Time Related Costs. Os outros custos dessa minha pizza aqui, seguro, comissões, taxas de handling e despacho, taxas de navegações e taxas aeroportuárias, eles são o que a gente vai chamar de custo fixo. O que eu quero dizer com isso? Independente da minha operação ter rolado em um tempo de 2 horas, 1h50 ou 2h10, o valor que você vai ter que pagar por estas coisas é exatamente o mesmo. Elas não são afetadas pelo tempo de voo. Então a gente tem agora a nossa pizza dividida em 3 grandes fatias. Uma fatia se chama combustível, a outra fatia se chama TRC, Time Related Costs, e a outra fatia se chama custos fixos, Fixed Costs. Mas e afinal de contas, o que é o Cost Index? O Cost Index nada mais é do que todos os seus custos que dependem de hora de voo, Time Related Costs, divididos pelo custo do combustível. E isso vale para todos os fabricantes de aeronaves. Entretanto, há uma pequena diferença na unidade do que é um custo TRC e do que é um custo de combustível quando a gente fala de Boeing e Airbus. Para Boeing, Cost Index é o custo de 1 hora de voo, Time Related Costs, divididos por quanto custa 100 libras de combustível. Para a fabricante europeia Airbus, Cost Index não é nada mais nada menos do que 1 minuto de TRCs divididos por quanto custa 1 quilo de combustível. E aqui eu coloco um exemplo para vocês. Imagina que a gente tem uma aeronave qualquer que tem um custo de operação por hora, daquilo que é Time Related Costs, de $1.350. E imagina que o custo do combustível é de 54 centavos
por libra, ou, já ajustado para quilo, $1,19 por quilo. Qual vai ser o cost index das duas fabricantes, supondo exatamente o mesmo custo de operação de $1.350? No caso da Boeing, 1.350 divididos por 54 centavos vezes 100. No caso da Airbus, 1.350 divididos por 60, afinal ela quer o custo de um único minuto, divididos por 1,19. Veja que o resultado final, no caso da Boeing, é 25, no caso da Airbus é 19. E o que eu quero chamar a atenção com isso é que a gente não consegue comparar diretamente esses dois números sem entender que eles têm unidades diferentes, apesar de não terem essa unidade escrita ao lado deles. Enquanto Airbus significa minuto por quilo, no caso da Boeing significa hora por 100 libras. Então dizer que o número cost index da Boeing é mais alto do que o cost index da Airbus não significa que o custo de operação de um avião seja mais alto do que o outro ou que um seja mais baixo do que o outro. É simplesmente porque eles têm unidades diferentes, então eles não serão os mesmos, mesmo que os custos o sejam. Muito bem, e trazendo agora para um ponto de vista um pouco mais prático. Eu já entendi que Cost Index é o custo do Time Related Cost divididos por uma certa quantidade de combustível. Gerou um número. Esse número é inserido no computador de voo do avião, no FMC ou no FMGS. Mas e o que esse número faz? Qual é a gestão que esse número faz da minha velocidade? Como é que isso funciona? Para trazer um exemplo, eu vou colocar aqui um 767 voando com determinado peso em determinada altitude. O custo de operação desse 767, exemplo apenas, eu não tenho nenhum compromisso com verdade aqui neste momento, apenas com números genéricos. $1.500 e o custo do combustível abastecido 50 cents. Primeira pergunta, qual seria o Cost Index que a gente vai colocar dentro do computador do avião? O Cost Index vai ser 1.500 divididos por 50 cents vezes 100, ou seja, 1.500 divididos por 50. Isso dá um Cost Index de 30. 30 é o Cost Index que nós vamos colocar no computador de voo desse 767. Já que eu estou falando de Boeing, eu dividi quanto custa uma hora por quanto custa 100 libras de combustível. Mas o que esse Cost Index vai fazer com o meu avião? Bom, aí eu montei uma tabela aqui embaixo e essa tabela está te dizendo quanto combustível a gente gasta para andar 100 milhas em cada uma dessas velocidades. Mach 0.75, 77, 79, 81 e 83. Para cada uma dessas velocidades, a primeira informação que aparece é a mais óbvia delas. Quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu demoro para percorrer as 100 milhas que eu propus nessa caixa aqui embaixo. Então eu tenho lá 0,231 horas, 0,225 horas, 0,220 horas e assim por diante. Quanto mais rápido, menos tempo para percorrer as 100 milhas. No caso do combustível, pode ser um pouco contraintuitivo. Porque o que acontece? Eu tenho uma velocidade mais lenta e uma velocidade mais alta e o combustível não tem um comportamento linear. Ele no começo eu tenho um consumo mais alto, esse consumo diminui e depois o consumo volta a aumentar. Então o que acontece? Se você não lembra de como funciona uma curva de fuel mileage, tem um vídeo aqui em cima que eu falei sobre Long Range Cruise e Maximum Range Cruise, vai lá, dá uma olhadinha e depois volta para o vídeo de cá. O que interessa é que a velocidade em que eu tive o menor consumo de combustível para percorrer essas 100 milhas, ela não é a velocidade mais baixa, é uma velocidade intermediária, no caso desse avião aqui, 0.77 de Mach. E agora nós vamos calcular os custos disso. E essa é a parte que fica mais bacana. Os custos TRC para cumprir essas 100 milhas, quanto mais rápido você andou, mais barato ficou. Basta eu multiplicar $1.500 vezes 0,231, 0,225, 0,220 e assim por diante. Então eu vou ter aqui quanto tempo de custo para operar nesta velocidade durante essas 100 milhas. Agora, qual é o custo do combustível? O custo do combustível basta pegar 50 centavos que você pagou por cada libra e multiplicar pela quantidade de libras que você consumiu para voar esse trecho de 100 milhas, como eu coloquei aqui nesse gráfico. E qual é o custo total da operação? E aqui é onde a parte começa a ficar mais interessante. O custo total da operação é a soma do custo TRC mais o custo do combustível. E você vai ver que o custo total mais barato ocorreu quando a gente tinha uma velocidade 0.79. Ou seja, eu tenho aqui a minha velocidade econômica. Econ Speed, de Economic Speed, não é a velocidade que te economiza mais combustível.
A gente já viu que a velocidade que te economiza mais combustível nesse cenário é a velocidade Mach 0.77. Econ Speed é a velocidade que te economiza o quê, afinal de contas? É a velocidade que te economiza mais dinheiro. Quando a gente fala em Econ Speed voando esse tipo de regime de velocidade em uma aeronave que tem o recurso do Cost Index, a gente não está falando de economia de combustível, estamos falando de economia de dinheiro. A velocidade que deixou o voo mais barato, em que o operador teve que desembolsar menos verdinhas para bancar os custos dessa operação. E agora eu vou colocar aqui ao meu lado um gráfico que demonstra exatamente essa tabela, só que de uma forma um pouquinho diferente. Nesse gráfico você pode ver primeiro o custo do combustível, quanto combustível eu gasto para percorrer aquelas 100 milhas. E você vê que existe uma velocidade que eu gasto mais, aí eu começo a gastar cada vez menos e depois eu disparo o meu consumo de novo. É uma curva. E essa curva, obviamente, o limite dela é a velocidade máxima do nosso avião, a MMO. No caso, eu tenho aqui na parte mais baixa dessa curva o menor custo com combustível, mas não é o menor custo da operação, afinal a gente já viu que existem outros custos na nossa operação. E eu vou colocar aqui agora um outro gráfico que identifica qual é o custo da operação no que tange ao TRC, ao Time Related Costs. No que tange ao TRC, quanto mais rápido eu voar, menor esse custo. E qual é o custo total da minha operação, afinal de contas? É a soma dos dois gráficos. Somar os dois gráficos vai trazer para a gente um gráfico parecido com o primeiro, que é uma curva, só que deslocado um pouquinho mais para a direita de vocês aí. No sentido de que velocidades mais altas é que vão te entregar aquele que é realmente o menor custo da operação. Esse daqui, então, é o gráfico que te faz enxergar bem o que o Cost Index faz. Ele faz com que tu ache sempre o ponto mais baixo da curva de custo da operação e não na curva de custo do combustível. Mas como é que a gente faz para voar economizando o combustível? Não economizando dinheiro, mas economizando combustível. Como é que faz? A gente coloca no computador do avião a informação de Cost Index 0. Por que isso? Eu falei para vocês que o Cost Index trabalha dividindo TRC por custo de combustível. Se o teu TRC a gente imagina ele 0 divididos por qualquer número, é 0. E ali, com o Cost Index em 0, é que o avião vai buscar a melhor economia de combustível possível para fazer a etapa de A para B. Bom, o resultado disso para o operador, é claro, é tu ter um custo mais alto, um custo mais baixo na operação do teu voo. Mas e a gente que não paga a conta? E o piloto? O que ele vê de resultado em ter um Cost Index mais alto ou um Cost Index mais baixo? Na verdade, ele vê isso direto no consumo de combustível e no tempo de voo. Um Cost Index mais baixo provoca um tempo de voo mais elevado e um consumo de combustível mais baixo. Um Cost Index mais alto provoca um tempo de voo mais baixo, contudo, consumindo mais combustível para que isso aconteça. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo até aqui? Pois, agora vem a parte mais bacana. Quais são os desafios de calcular o TRC e quais são os desafios de calcular o custo do combustível. E eu garanto para vocês que é um desafio enorme, mas vai ser num vídeo exclusivo para membros. Se interessou? R$ 7,99 por mês. Fica membro agora e já aproveita para assistir a segunda parte do vídeo que já está disponível. Eu agradeço muito a todos vocês, mesmo não sendo membro, te peço, dá o joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!